agora é a vez do Vasco com você, Ricardo Lai. Torcedor do Vasco já tá pensando o seguinte, né, Lai? Se for pros pênaltis, tudo bem, porque o Léo Jardim garante a parada. É por aí, cara? Escobar, um abraço pra você, boa tarde a todos. É o trunfo do Vasco pro jogo de logo mais, né? Porque se houver empate novamente, a decisão da vaga na disputa por pênaltis, e o Léo Jardim, que tá desde 2023 no Vasco, ele foi decisivo em 4 de 5 disputas de pênalti. Então é um jogador decisivo aí, o Léo Jardim. A torcida confia no goleiro do Vasco. Pro jogo de logo mais à noite, a única mudança certa em relação à escalação do jogo lá de São Januário é a ausência do Jair, né, que sofreu uma grave lesão no joelho. O Jair, inclusive, fez o gol de empate contra o Botafogo. Mas a boa notícia é o Tietê e também o Paulo Henrique. Os dois jogadores vinham sofrendo com problemas musculares, mas vêm sendo preparados para a decisão no Newton Santos. Escobar. Então, Ricardo Lai, escalação provável. Temos pistas da escalação do Vasco? Temos sim. Vamos direto aí dar uma olhadinha no campinho, a provável escalação do Vasco. A zaga, improvisado ainda, o Hugo Moura deve seguir por ali, ao lado do Lucas Oliveira, já que o Robert e Renan tá 3 meses sem jogar, passou por um período de recuperação de lesão. O Carlos Cuesta também, outro recente contratação, não está inscrito na Copa do Brasil nas quartas de final. E aí o quarteto ofensivo, tem Coutinho, tem Verratti. E agora vamos falar sobre saídas, Escobar. O Vasco anunciou há pouco o empréstimo do Lloyd Augusto para o Rizespor da Turquia por 1 ano. O jogador foi contratado em fevereiro, 18 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. O episódio mais marcante, aquela mão no ouvido em direção ao Fernando Diniz no jogo contra o Operário pela Copa do Brasil. E o Alex Teixeira, rescisão de contrato, terminaria no fim do ano. Valeu, Ricardo Lai. Lloyd Augusto não vai deixar muita saudade, não. Neto ou Léo Jardim? Começa você, Vene Casagrande. Pô, vamos ganhar tempo. Começou. O nosso programa é curto. Léo Jardim, assim, com todo respeito ao Neto, baita goleiro, mas chegou agora ao Botafogo, não tem nem 5 jogos com a camisa do Botafogo, e o Léo Jardim é um jogador extremamente decisivo, inclusive nessa competição pro Vasco da Gama na Copa do Brasil. Léo Jardim. Eu gosto quando não preciso nem falar. É isso, pô. Eu vou votar no Neto. Já falei, se tiver um manequinho ali, tu vai botar no manequinho. Eu vou votar no Neto, porque o pai dele já jogou no Botafogo e jogou bem, então já que ele tá há pouco tempo, eu vou olhar a fase do pai dele. Ué, bem. Gente, democracia. É democracia, tá? Mas venceu o Léo Jardim. Mateu Ponte. Melhor pular. Nem começa. Nem começa a falar disso. Tá todo engraçadinho hoje, né, Pedrosa? Mateu Ponte ou Paulo Henrique? Você, Pedrosa. Quem deveria ter sido convocado? Paulo Henrique. Ih, tá com... Ó, viu? Você, Veneza. Pra ganhar tempo, PH, vou até abreviar o nome. Ai, vocês são ridículos. Sério. Agora! Calma aí. Já comecei errado, que não era nem pra ele estar ali. Sabe o que é bom? Que o mundo não dá volta, ele capota. Pantaleão Hugo Moura, vou começar contigo. Lucas Pedrosa, vai falar poupa tempo não? Hein? Fala, poupa tempo. O Hugo é um grande jogador. Ai, Venê. Poupa tempo. Caio Pantaleão. Você. Hugo Moura, volta quem aqui? Pantaleão, ele também votou no Pantaleão. Barbosa ou Lucas Freitas? Ó, vamos dar um destaque aqui pro menino que tá acontecendo o ali melhor jogador da partida contra o Sport. Na zaga do Vasco. Se é uma grande dor de cabeça há muitos anos a zaga do Vasco, o Lucas Freitas está dando um grande alívio para esse torcedor. Vai, Pedrosa, vota. Eu vou votar no Barbosa, tá, gente? Eu tô falando do Lucas porque a gente fala tanto da zaga do Vasco aqui nesse programa e ele é um menino que realmente ele tá imprimindo uma regularidade, começando a imprimir uma regularidade, bons jogos, muito aguerrido. Você vê que ele tá sempre com muita vontade de jogar e com qualidade também. Eu vou votar no Barbosa porque, enfim, já há algum tempo um jogador super regular. Ganhou tudo com o Botafogo no ano passado e nessa temporada
em que o Botafogo tem altos e baixos bastante, ele é um cara que se mantém na sua qualidade. Vota você, Pedrosa. O Barbosa e o Lucas Freitas são jogadores de prateleiras diferentes, né? O Barbosa é um cara de alto nível, é um cara que é um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano, mas tem essa menção honrosa assim ao Lucas Freitas, que é um jogador que veio crescendo depois que foi contratado com o Vasco, comete algumas falhas, totalmente natural, mas é um atleta que toda vez que consegue entrar em campo, e ele tem a confiança do Diniz, ele foi bem contra o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil, ele foi muito bem contra o Sport, foi o melhor da partida, é um bom jogador. Mas contra o Barbosa fica difícil pra ele. Vene também vai no Barbosa? Sim, vou no Barbosa, vou elogiar o Lucas Freitas. O fato dele ser titular não me surpreende nem um pouco. Você vai se recordar que quando o Vasco anunciou a contratação dele, eu falei, é um jogador que tem potencial para brigar pela titularidade, mesmo com o Vasco na época contratando outros zagueiros. Eu lembro do Maurício Lemos também. Então, assim, a titularidade dele não me surpreende, um baita jogador, acompanha há muito tempo, desde as categorias de base, mas nessa briga aí com o Barbosa, eu fico com o Barbosa, que eu acho que você mencionou muito bem. Mesmo em altos e baixos, ele se manteve alto. Sim. Então, assim, um jogador que continuou performando nessa temporada. Inclusive, eu falo, uma temporada de muitas mudanças, chegadas e partidas que a gente diz em 2025 para o Botafogo, existem jogadores que têm essa importância, não só da regularidade, do que já se transformou enquanto idolatria para uns, referência para outros. Sim. O Barbosa foi muito tempo a alma desse time, Total. né? A forma de competitividade altíssima, de não gostar de perder. Isso é muito importante num jogador de alta performance. E aí eu dou a mesma opinião para o Alex Telles, que é um jogador, enfim, de seleção brasileira, com muita qualidade, e o meu voto já vai nele aí nessa disputa, que é uma disputa difícil. Aí a gente tem um grande jogador do Vasco, que é o Lucas Piton. Não faz uma bela temporada, mas é um cara de muita qualidade. Quantos e quantos anos aí? 3 temporadas já? 150 jogos. Vai completar olha hoje. Só, quantos jogos. E por muito tempo a gente entendia que ele era um grande desafogo do Vasco. Eu voto nessa disputa Alex Telles ou Lucas Piton no Alex Telles. Você, Pedrosa? Também, Alex Telles, acho que é um lateral mais completo, tá acima do Piton nesse sentido, que de fato faz uma temporada de muitos baixos defensivamente, muitos erros, assim, sempre na cena do crime eu costumo falar isso, mas ofensivamente ele continua contribuindo, tem 25 assistências com a camisa do Vasco, é um número... Tem um cruzamento de muita qualidade. Exato, é um bom jogador, mas o Alex Telles está acima. Vene? Não tem como não votar no Alex Telles. É óbvio que eu vou elogiar aqui o Lucas Piton, que para mim é um jogador extremamente importante, um dos mais regulares do Vasco, desde quando ele chegou à equipe vascaína, mas o Alex Telles vive um bom momento. Embora, fisicamente falando, a gente sabe que ele cai um pouco de produção ali na etapa final, nos minutos finais. Mas na qualidade entre os dois aí, nesse momento, Alex Telles. Fica você para responder Danilo ou Barros, Vene Casagrande. Olha, eu gosto muito do Barros, voltou muito bem, ele estava vestindo a camisa do América Mineiro por empréstimo, voltou muito bem, mostrando que ele vai contribuir demais, mas aí pegando esse recorte é porque o Danilo tem poucos jogos com a camisa do Botafogo, e o Barros também, né? Eu vou ficar com o Danilo, que eu acho que é um jogador, digamos assim, de uma qualidade acima do Barros, embora eu goste bastante do Barros. Olha, eu vou dizer aí, eu vou votar aí pela prateleira, tá? É isso. Sim. Que aí o Danilo tá em outra prateleira. Foi meu Mas olha desempate. só, esse garoto aqui resolveu um problema. Ele né? mudou Exato. o meio. Ele resolveu um problema do Vasco, porque tinha o Hugo Moura aqui na cabeça de área, mas que era um cara muito irregular, como diz o Pedrosa, tá sempre na cena do crime. Também. E aí foi arrastado pra zaga e ficou uma coisa de... Aí vem o Jair resolve o negócio, que é um cara de muita qualidade, inclusive fez o gol do Vasco, mas se machuca. E aí esse cara aqui chegou pra resolver muito problema, pra terminar muita dor de cabeça de vascaíno. E o Danilo, que é a maior contratação da história do Botafogo, é um garoto com muita qualidade, ainda oscila muito dentro de uma partida, erros às vezes muito primários, mas acertos inacreditáveis, ele vai nessa, né? Mas eu já falei, tem margem ainda para melhorar e muito Danilo para imprimir uma regularidade. Eu vou votar aí pela dificuldade do tempo que a gente está vendo os dois, eu vou votar pela prateleira do Danilo, mas menção aí honrosa ao Barros. Fala, Pedrosa. Eu voto no Danilo também, porque o Danilo é um jogador mais completo, é um jogador mais testado, é um jogador melhor hoje. Mas o Barros, se você for comparar, por exemplo, os dois jogos, o jogo que eles se enfrentaram, cara, o Barros jogou muito contra o Botafogo. E é um garoto que chega pra dar saúde ao Vasco, que é um problema desse time há muito tempo. Quando você tem um cara que preenche o campo como ele preenche, que briga, que disputa, que consegue também não só roubar, mas também entregar com qualidade, isso muda o meio campo. É um garoto que voltou muito bem, é um reforço. Apesar de ter sido retorno de empréstimo, foi um reforço.
mas eu voto no Danilo por tudo que ele é como jogador. O Barros pode chegar lá. Inclusive, ele é um bom exemplo de como o empréstimo faz bem ao jogador. Muito bem. Porque o Barros, antes de ir para o América Mineiro, é um jogador totalmente diferente. Eu digo assim, maturidade, você vê dentro de campo a postura dele. De fato, ele voltou muito bem do América Mineiro. Tietê ou Marlon Freitas? A briga dos amigos. Fora de campo são muito amigos. Vota você primeiro, Pedrosa. O Tietê é um jogador muito regular aí na era de Diniz, digamos assim, dentro do Vasco. Você acha que ele e o Ryan são os grandes caras dessa... É claro que eu acho que como um todo, o Nuno, ele já tava bom, ele já é bom. O Coutinho já é o Coutinho, entende o que eu tô falando? Mas com a chegada do Diniz, o Ryan e o Tietê, eles... Se você for pensar em quem mais evoluiu, sem dúvida, Ryan e Tietê. Sem dúvida alguma. Porque o destaques como Paulo Henrique já era destaque no ano. O Verratti ou o Verratti? Verratti ou Verratti. Nuno Moreira já era destaque, também melhorou. Mas eu acho que com o Diniz esses dois cresceram muito. Já vou adiantando aqui, pra mim é Marlon Freitas, tá? Porque o Tietê tá voltando de lesão, mas eu acho que o Marlon Freitas é um jogador superior ao Tietê no momento. E o Santi Rodrigues e Ryan, eu voto no Ryan, porque o Ryan pra mim é um dos melhores, se não o melhor sub-20 do Brasil. Marlon Freitas ou Tietê? Eu, Marlon Freitas, assim, com todo respeito ao Tietê, que de fato tem feito boas partidas com a camisa do Vasco, um jogador importante. Inclusive o fato dele já ter jogado com o Fernando Diniz anteriormente, acho que facilitou muito a vida do time, porque ajudou dentro de campo. Mas nesse momento o Marlon Freitas joga muita bola mesmo. Eu tenho uma tradição aqui nesse programa, não sei se vocês sabem, né? Vocês lembram? Que Só eu sempre vota no voto no Tietê? Deveria. Ah, é verdade. Vou votar no Tietê. Já ganhou o Marlon, né? Já ganhou. Então vou votar no Tietê. Santos Rodrigues e Ryan, Pedrosa já votou. Eu vou votar o Ryan, é o grande destaque aí nessa era de Diniz, um garoto com muito potencial. O Santos também veio como uma grande contratação. Mas eu acho que o Santos ainda tá acontecendo no Botafogo. Fez uma última partida belíssima, né? Tá começando a animar o torcedor. Mas a gente já tá falando de um mês de setembro, né? Sim. Ele já tá aí na temporada, tá demorando a evoluir. E tem qualidade. Ele botou o jogo no bolso, aquele jogo contra o Bragantino. Botou o jogo no bolso, ele foi muito bem. Eu voto no Ryan. Você também, Venê? Eu também voto no Ryan. Inclusive, eu considero um reforço o fato da diretoria do Vasco ter conseguido segurar o Ryan durante essa janela de transferência, que eu não tenho dúvida que ele deve ter recebido muitas propostas. Então, manter o Ryan foi uma ótima notícia para o Fernando Diniz nesse momento aí. Ryan, com certeza. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Felipe Coutinho. Eu acho que o ano do Coutinho é bom, diferentemente de como muita gente tenta pintar. Coutinho tem 12 participações em gol já na temporada, é um cara que tem conseguido contribuir, é extremamente importante pro jeito que o Fernando Diniz joga, o jogo passa muito por ele. Gosto muito do Savarino, mas a fase do Savarino não é melhor do que a do Coutinho, na minha opinião. Mesmo o Savarino, por exemplo, podendo decidir o jogo a qualquer momento hoje. Você, Venê? Eu vou votar no Coutinho, acho que os dois, óbvio, podem entregar muito mais que ele vem entregando, mas o Coutinho vem numa crescente boa e ele é um jogador mais importante pro Vasco da Gama que hoje o Savarino é pro Botafogo. Então, meu critério de desempate vai ser esse. Eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Montoro? Começa você, Pedrosa. No último, eu votei no Montoro, tá? Mas pelo jogo que o Nuno Moreira fez contra o Botafogo e fez também contra o Sport, se você for pegar o momento, Nuno Moreira. Você, Venê? Difícil esse duelo. Bem difícil. Confesso que eu ainda estou na dúvida, mas eu vou manter meu último voto, que foi no Montoro, porque é um jogador que eu gosto demais. É um jogador que me faz parar à frente da televisão para assistir, muita qualidade. Mas falando? Fica a minha menção honrosa ao Nuno Moreira, que é um baita jogador e é um jogador importante também ao Vasco. Ai, Venê. Você achou que eu fosse votar no outro? Ai, gente. Sabe por quê? Pô, mas é o Montoro, cara. O Montoro é muita qualidade, gente. Mas não, assim, a forma como eu falo parece que o Nuno é ruim de bola, pelo amor de Deus. Mas o Nuno assim, é um baita jogador. Inclusive, foi o melhor reforço do Vasco. Olha lá, o Alex tá te chamando. O justo pelo justo, negócio de momento, é o Nuno Moreira. Mas... Entendeu? Essa é o quê? A justiça brasileira. Por quê? Porque o Montoro tem uns 4 joguinhos que ele tá mais ou menos, ele tá nota 7. O que é natural para um garoto jovenzinho. Pra você ver, ele tá mais ou menos, nota 7. Tem muito jogador que tá voando, nota 7. Mas ele é isso. Ele é nota 7 mais ou menos. Você tá comigo então, E ele tá mais ou menos aí, nota 7. E o Nuno tá voando. O Nuno tá jogando muito. É o ponta esquerda com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. Eu fui no Montoro. Você tem que ter personalidade, Fernandinha. Mantém o teu voto. Família vascaína, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vasco se classificar em cima do Botafogo. Essa que é a verdade, eu tô numa expectativa muito boa.
Vasco da Gama tem um time ideal para jogar muita bola. Jogamos fora de casa hoje, mas eu tenho certeza que o Vasco vai dar alegria para o torcedor vascaíno, vai conseguir essa tão sonhada classificação em cima da equipe do Botafogo. Jogadores estão chegando, vamos torcer para que o Carlos Cuestas, né, entre outros atletas, pode, né, melhorar esse time do Vasco. Então estou na expectativa muito boa de que o Gigante da Colina possa sim ganhar da equipe do Botafogo. E falando sobre Mercadão da Bola, o zagueiro Léo Duarte entrou na mira do Vasco da Gama. O Vasco gostaria muito de poder formalizar uma proposta para o Léo Duarte. É um jogador que é cria das categorias de base do Flamengo e é um atleta que é assim muito bem visto, né, pela diretoria do Vasco. É um jogador que o Vasco está analisando ali, poder formalizar uma proposta. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Léo Duarte com a camisa do Vascão, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!